Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado. Queridos, vocês podem se assentar, por gentileza. Que felicidade estar aqui com vocês. É um privilégio para mim. Como disse o pastor, eu trago o abraço da minha família, minha esposa Maressa, a qual somos casados há quase 12 anos, meus filhos, Daniel e o Ezra, e os meus pastores, pastor Luciano, pastor Marciano. Obrigado, pastor João, por, nos convidar a estar aqui. O Fábio e o Rafa, liderança de juventude da casa, os dois por terem me convidado. Eu realmente estou me sentindo em casa, muito feliz de estar aqui. E espero que vocês percebam a bênção que foi me chamar e me convidem mais vezes, porque eu cheguei aqui e o Santos ganhou ontem. Você viu? Então tem alguma coisa aí, eu queria só deixar... Glória a Deus. Você está pronto para a palavra de Deus? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 11, e nós leremos o versículo 1. Apocalipse capítulo 11 e versículo 1. Último livro da Bíblia, livro da revelação que recebeu o apóstolo João na ilha de Patmos, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Sabe, queridos, nós vamos ler só até aqui. E a minha ideia com esse texto não é trazer uma explicação escatológica do que poderia significar isso, mas trazer um princípio. Essa palavra se chama uma medida alcançável. E ela veio no meu coração quando o pastor Luciano estava pregando, e ele estava contando testemunhos. Eu acho que foi ano passado, e ele estava terminando o terceiro jejum de 40 dias dele. E quando ele estava compartilhando sobre as maravilhas de Deus e o que Deus estava falando no coração dele, eu sentado pensando: Senhor, homens que eu admiro como o pastor Luciano e outros homens que vieram antes dele, o Senhor derrama algo tão incrível sobre eles, algo tão maravilhoso, e eu queria saber se o Senhor fechou uma exclusividade com ele ou está acesso a todos nós. E o Espírito Santo ministrou no meu coração essa palavra. Enquanto ele pregava, eu comecei a escrever e veio essa palavra. O que eu queria que você entendesse é que a medida que Deus tem para nós, o desejo que Ele tem para nós, 100% vida, Ele é alcançável para você, amém? Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, que o apóstolo João, ele, numa visão, ele recebe do anjo um caniço, uma vara de medir, e ele recebe uma ordem. O anjo diz: João, vá medir o santuário de Deus celestial, o altar desse santuário e os adoradores que adoram nele. Talvez na sua Bíblia diz que o anjo disse para ele contar os adoradores, mas se você procurar em todos os comentaristas bíblicos, todos eles vão entrar em acordo que essa vara era usada para medir o tamanho, e foi pedido, ou foi ordenado o anjo a João que fizesse isso nessas três coisas: medisse o santuário de Deus, medisse o altar de Deus e medisse também os adoradores. Que a primeira coisa que eu queria trazer como introdução, de que o nosso Deus é um Deus que mede os adoradores. E se Deus mede, é porque existem medidas diferentes. Se você pode medir algo, você pode distinguir algo, você pode destacar algo, você pode comparar algo. Para a gente poder entender um pouquinho o coração do nosso Deus, que é um Deus que mede todas as coisas, como um criador, um arquiteto, alguém que é dono daquilo que faz e sabe exatamente as medidas daquilo que está construindo, porque é próprio dele. Eu lembro que quando eu era criança, um dos primeiros versículos que me maravilhou, porque você sabe que criança toma as coisas na sua literalidade, e muitas coisas na Bíblia também eu imagino que são literalidade, apesar de algumas serem poesias. Mas eu lembro que quando eu era criança, um dos primeiros versículos que eu memorizei foi Isaías capítulo 40, no versículo 12, quando a palavra de Deus vai falar sobre a grandiosidade do Senhor. Isaías 40, 12, ele faz uma pergunta: quem é como nosso Deus, que mediu a água dos oceanos na concha de suas mãos, o céu de palmo a palmo, que colocou todo o pó da terra no terço de uma vasilha e mediu na sua balança as montanhas e colinas? Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu lembro que quando eu e minha esposa fazíamos missão no México, e missionário passa por momentos de desafios e momentos de dificuldade. Eu lembro que minha esposa, quando olhava para mim, falava: amor, e agora? O que a gente pode fazer? A gente não tem mais para onde recorrer.
Eu lembro que eu lembrava desse versículo, eu abria a torneira da cozinha, eu colocava minha mão e eu falava: amor, essa é a capacidade máxima que minhas mãos têm de suportar a água. Mas a nossa palavra diz, a Bíblia diz que quem nos enviou até aqui mediu a água de todos os oceanos na concha de suas mãos. Ele vai fazer o que ele se propôs queria fazer. Ele é poderoso, ele é grandioso. O nosso Deus, ele não mede só a sua criação. O nosso Deus, ele também mede, por exemplo, a iniquidade de uma nação. Se você procurar na sua Bíblia, depois em casa, você vai ver que em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus se encontra com Abraão, ele diz: Abraão, eu vou fazer uma promessa para você, saiba que essa terra que você está pisando, eu darei a você e seus descendentes, mas não será no tempo de agora, porque a maldade do povo que aqui habita ainda não se encheu a medida. Significa que existia uma medida de iniquidade, que era a medida da misericórdia de Deus, ao ponto de que quando ela chegasse no seu tamanho máximo, e Deus a medisse, ele derramava juízo, a menos que acontecesse o que aconteceu com Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 4, você vai ver na sua Bíblia, na sua casa, que Jonas, depois de ter se rendido à vontade de Deus e ter ido até Nínive pregar, a mensagem mais mal pregada que você vai encontrar nas Escrituras. A palavra de Deus diz que Nínive era um caminho de 3 dias a percorrer, mas diz que ele pregou só em um dia. Eu não sei se ele fez correndo ou ele fez de má vontade mesmo. Mas a palavra de Deus diz que a mensagem de Jonas consistia em 6 frases apenas. 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não fala que pecado cometeram, Jonas não fala contra que Deus eles cometeram pecado, e muito menos fala o que deveriam fazer a partir disso. Ele se afasta da cidade, espera os 40 dias e fica olhando de longe e vê que nada acontece. Então no capítulo 4 de Jonas, esse profeta pródigo está irado com Deus de algo que eu e você nos alegramos hoje. E ele diz: é por isso que eu não queria vir a primeira vez que o Senhor me mandou, porque bem sei que és misericordioso, longânimo, tardio em se irar e te arrepende do mal que disseste que faria. Porque depois da pregação de Jonas, eles se arrependeram, o rei se vestiu com panos de saco, até os animais jejuaram. E Deus, mesmo quando a medida de iniquidade se encheu a ponto dele derramar juízo, quando há arrependimento, Deus ainda tem mais graça e misericórdia para derramar. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jonas, você está chateado com algo que nós aqui nos alegramos. A gente vai ver que Deus não mede só a sua criação, e também não mede só a iniquidade de um povo. Ele também mede indivíduos. Em Daniel, no capítulo 6, você vai ler na sua casa que o rei Belsazzar fez uma festa, e ele pegou os utensílios sagrados que o pai dele, Nabucodonosor, havia saqueado quando invadiu Jerusalém, e ele está fazendo uma festa pagã com os seus convidados, até que a Bíblia diz no capítulo 6 de Daniel, que no capítulo 5, que um dedo aparece escrevendo na parede. E todos se apavoram, então chamam Daniel para interpretar. E a palavra que eu queria me atentar é que ele escreve tekel também. Essa palavra tekel, Daniel traduz e diz para o rei: rei, essa palavra significa: você foi pesado na balança por ele e foi achado em falta. Significa que Deus também mede indivíduos, ele pesa, ele quantifica, ele contabiliza o peso de alguém. O que Daniel está dizendo é que o rei foi colocado na balança de Deus e era esperado que ele tivesse um peso ao qual ele não correspondeu. Ele frustrou a expectativa ou a espera de quem a tinha. É como um marido, por exemplo, no dia do aniversário de casamento, que ele recebe da esposa um presente muito bom, e assim, um presente que tem muito sentido e significado, e ele entrega uma panela no aniversário de casamento. Ele vai ter problemas, porque tinha uma expectativa que não foi correspondida. A gente vai ver que nosso Deus, ele mede muitas coisas por toda a Escritura, não só a sua criação, não só a iniquidade de uma nação, não só individualmente. Se você ler na sua casa depois, e eu deixo para você, Ezequiel capítulo 40 até o 43, são 3 capítulos inteiros, ao qual a visão de Ezequiel é ele medindo Jerusalém celestial. Se você pegar Malaquias, você vai ver também que Zacarias, na verdade, capítulo 2, versículo 1 e 2 também, ele tem uma visão de Jerusalém sendo medida. A gente vai passar pelas Escrituras várias vezes. Agora,
a gente vai se perguntar, se nós lemos Apocalipse capítulo 11, versículo 1, que Deus está medindo adoradores, por que mede os seus adoradores? Sim, Ele mede a criação, Ele mede a iniquidade de uma nação, Ele mede indivíduos, mas e seus adoradores? Por que Ele mede? Se a resposta para essa pergunta fosse, Ele mede para saber se irá aprovar ou reprovar, eu estaria apavorado. Porque se o padrão da medida de Deus, como o capítulo 4 de Efésios diz que a estatura do varão perfeito é Cristo, e ele me comparasse com Cristo, eu estaria em falta, eu seria reprovado. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus avalia aquilo que nós estamos construindo, porque fala a respeito de nós mesmos, mas não para reprovar ou aprovar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ao qual fundou essa igreja de Corinto, escreve a eles uma repreensão e um ensinamento. Ele diz, olha, para você entender o contexto, ele vai até Corinto, ele edifica aquela igreja inicialmente, e depois ele sai fazer suas viagens missionárias. Nessa igreja chegam outros líderes da igreja do primeiro século, Cefas, Pedro e também Apolo, um mestre conhecido na igreja primitiva. Só que agora o apóstolo Paulo está escrevendo em 1 Coríntios no capítulo 3, dizendo, olha, eu tenho que repreender vocês por algo. Vocês estão demonstrando ser carnais pelas dissensões e divisões que há entre vocês, porque vocês estão tendo partido. Uns dizem, eu sou do time de Paulo, Paulo é o melhor que tem. Não, eu prefiro Cefas. Não, Apolo com certeza é o melhor. E a igreja começou a se dividir. Então o apóstolo Paulo repreende eles e diz, olha, sobre esse fundamento que é Cristo, o qual eu edifiquei como sábio construtor, ninguém pode lançar outro fundamento. É Cristo a única rocha inabalável ao qual a igreja está edificada. Mas ele continua dizendo, agora, cada um veja como constrói sobre esse fundamento. Esse cada um veja, esse veja é quantifique ou contabilize, ou melhor, meça o que e como está construindo. Ele diz, olha, todos nós, como se todos nós estivéssemos edificando algo sobre essa rocha, que é a nossa caminhada na fé. Ele diz, cada um veja como constrói aquilo que está construindo sobre esse fundamento, se é de ouro, se é de prata, se é de pedras preciosas, se é de madeira, se é de feno ou se é de palha. O apóstolo Paulo dá 6 materiais, do mais nobre até o menos nobre, e ele diz, porque o dia do Senhor, o final de todas as coisas, revelará a obra de cada um, porque será provada pelo fogo. Se permanecer, receberá recompensa, galardão. Portanto, se não permanecer, aquilo que construiu sofrerá dano, mas será salvo como através do fogo. Perceba que o apóstolo Paulo fala sobre essa construção daquilo que estamos fazendo para o Senhor na terra, não como uma reprovação, uma aprovação para a salvação. Isso é a graça e o sacrifício de Cristo, que por meio dele nós somos salvos, glória a Deus. Mas o que ele está falando é que as nossas obras aqui na terra, nessa edificação progressiva que é a fé cristã, fará com que nós receberamos recompensa ou não no dia do Senhor. É isso que eu acredito quando falamos sobre medidas de adoradores. Quando Jesus dá testemunho de João Batista em Mateus no capítulo 11, versículo 11, ele diz que, quem vocês foram ver pelo deserto? Vocês foram ver um rei vestido com roupas majestosas e em palácios? Não, vocês foram ver um homem, um profeta, muito mais do que um homem, um profeta. E ele dá testemunho de João Batista, ele diz em Mateus 11, 11, em verdade vos digo, que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. O que Jesus estava fazendo? Distinguindo, porque ele pode medir. O que Jesus está dizendo é, quando a fita métrica de Deus foi colocada no coração de João Batista, e naquilo que ele estava fazendo para Deus, ele se distinguiu de todos os que vieram antes dele. Ele estava falando que João Batista era maior do que Moisés, Daniel, Enoque, Abraão, o pai da fé, percebe? João Batista, na categoria dos adoradores medidos por Deus, ele estava sobrepassando todos o Velho Testamento. E eu sei que muitas pessoas interpretam equivocadamente esse versículo e dizem, mas Jesus continua, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pois é, mas quando Jesus estava falando isso, não existia nenhum homem nascido de novo. A obra redentora na cruz não tinha sido consumada. Até então, todos os homens que já existiram e estavam existindo, eram apenas nascidos de mulher, não tinha ninguém nascido do Espírito ainda. Lembra da conversa dele com Nicodemos em João no capítulo 3? Significa que lá na eternidade todos seremos nascidos do Espírito e nascidos de novo, inclusive João Batista. Então Jesus não estava diminuindo João Batista, Jesus estava dando honra a João Batista e colocando ele como um exemplo
do que é alguém que foi medido por Deus e achado sobrando tamanho. Deus mede seus adoradores. A pergunta é: se Deus colocasse a medida no seu e meu coração essa manhã, Ele encontraria algo que o agrada? Porque quando nós percebemos que já não é sobre salvação aquilo que Deus está medindo os seus adoradores, porque Ele já está medindo adoradores que estão lá, por que então Deus mede os seus adoradores? Esse é o primeiro ponto que eu queria entrar com você nessa manhã. Deus mede seus adoradores porque Ele deseja encher com a sua glória. Quando Deus mede os seus filhos e adoradores, Ele não mede para aprovar ou reprovar, Ele mede para saber o quanto da sua virtude, da sua glória, Ele pode derramar. O nosso Deus é um Deus dadivoso, é um Deus generoso, essa é a expressão do seu caráter. Isaías, no capítulo 6, a palavra de Deus vai nos dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, a orla das vestes do seu templo, do seu manto, cobriam todo o templo, e acima do seu trono voavam serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com as outras 2 voavam, e eles clamavam, eles não sussurravam e nem diziam, eles clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na parábola das bodas, quando os servos voltam dizendo: Senhor, nós fizemos como o Senhor mandou, e ainda há lugar, Ele ordena dizendo: vá pelas ruas e atalhos e força-os a entrar, para que minha casa esteja cheia. O desejo do nosso Deus, que é generoso e dadivoso, é encher todas as coisas. Como diz a palavra de Deus, que Ele enche tudo em todos. Mas e se nós pudéssemos entender que Deus não enche como Ele deseja, mas Ele enche à medida que cada um de nós se preparou para receber? A parábola dos talentos em Mateus no capítulo 25 é algo que me chama muita atenção, que é do versículo 14 ao 30. Você lembra da parábola dos talentos, que um recebe 1, o outro recebe 2 e o outro recebe 5 talentos? O que recebeu 1 enterra, o que recebe 2 e 5 multiplicam aquilo que receberam. E quando vem o Senhor, o que multiplicou de 2 para 4, de 5 para 10, ouvem a mesma frase do Senhor, dizendo: servo bom e fiel. Fiel fosse no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. A palavra servo bom e fiel foi ouvida pelos dois. Proporcionalmente, os dois multiplicaram a mesma quantidade em proporção. Eles dobraram aquilo que receberam. Mas o que me chama a atenção é que esse Senhor, Ele pega o que tinha 1, Ele diz: tirai aquele que tinha 1 talento e dai ao que tinha 10. E eu fico pensando: Senhor, o que tem 10 já tem 10. Por que não dá para o que multiplicou para 4 e fica 5? Mas a frase seguinte me explica o porquê. E Ele diz: porque quem tem, mais lhe será dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Será que Ele está falando sobre talento? Porque a pergunta que eu faço é: quem tem, mais lhe será dado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é que você tira algo de alguém que não tem? Como é que você tira talento de alguém que não tem? Não é sobre talento que Ele está falando. Sabe sobre o que Ele está falando? Capacidade de receber e administrar. Quem tem capacidade de receber e administrar, mais lhe será dado. Quem não tem capacidade de receber e administrar, até o que tem lhe será tirado. Porque o nosso Deus, apesar de ser generoso e dadivoso, não desperdiça nada. Dito isso, a gente precisa entender o ponto que eu quero chegar. E o ponto que eu quero chegar nesse primeiro tópico, de que Deus mede os seus adoradores porque Ele deseja encher com a sua glória. E o que isso significa? A sua glória fala sobre sua virtude, seu caráter, o seu poder. Não seria maravilhoso que a sua casa desfrutasse de toda a glória de Deus, que você pudesse ter capacidade de administrar e receber? Que seus filhos desfrutassem de cura, desfrutassem de abundância de vida, que a sua casa desfrutasse da virtude e do fruto do Espírito na sua plenitude? Isso seria maravilhoso. Só que tem pessoas dentro da igreja que estão contentes em só o mínimo para sobreviver. É mais ou menos assim: a gente acredita
em Joel, no capítulo 2, quando fala que nos últimos dias ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam sonhos e os velhos visões, e até sobre os servos e as servas, ele diz: derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Mas o que a gente às vezes não percebe é que para que isso aconteça, existe algo que antecede. E no versículo 23 de Joel 2, ele diz: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Repete comigo: chuvas em justa medida. O que significa chuvas em justa medida? Bom, ele está prometendo abundância de chuva, mas antes ele está dizendo que enviará chuvas em justa medida. Quando a gente fala de justa medida, a gente fala de uma medida ajustada. Significa como se eu fizesse um furo na parede para colocar um parafuso. Eu não posso colocar qualquer parafuso, tem que ser de acordo com o tamanho do furo que eu fiz. Porque se eu tentar colocar um furo menor ou um furo maior, ou tentar colocar um parafuso menor ou maior do furo que eu fiz, não ficará ajustado. Quando ele diz que derramará chuvas em justa medida, uma medida ajustada, o que ele está dizendo é mais ou menos assim: existem pessoas na igreja de Jesus que estão dizendo: eu tenho certeza, eu creio que Deus enviará das chuvas da sua glória sobre a cidade de Santos, glória a Deus. E eles estão assim, segurando assim com a mãozinha com uma concha. Glória a Deus. Eles olham para o lado e tem um outro irmão que está falando: eu creio também, meu irmão, que ele vai mandar as chuvas dele. Está segurando um balde. Só que ele olha para o lado e tem um outro irmão com uma bacia falando: Deus vai mandar da chuva dele, meu irmão. Eu apertei. Ele vai derramar das suas chuvas. Ele está cavando uma lagoa, percebe? Os 4 estão esperando a chuva. A diferença é como eles estão se preparando para ela. Você consegue imaginar que a palavra de Deus diz que quando o povo de Deus estava peregrinando no deserto e sente sede, eles falam a Moisés, e Moisés, na primeira vez, Deus diz a ele assim: fere a rocha para que saia água, e dela sairá água. Moisés fere a rocha e de repente uma água começa a brotar dessa rocha. A gente às vezes não faz perguntas, às vezes, à palavra de Deus como deveria, porque a Bíblia diz que aproximadamente saíram 600 mil homens de guerra do Egito. Você consegue imaginar mais mulheres e crianças, o quanto isso seria? Qual é o trabalho ou a dificuldade para dar de beber para 600 mil homens, fora mulheres e crianças, com água saindo de uma rocha? Eu acredito que talvez alguns homens de família foram assim na rocha: água. Outros pais de família foram com um balde, outros foram com uma bacia. Eu acredito que outros pais de família pegaram uma enxada e começaram a fazer um desvio, falando-me assim: na porta da minha tenda eu já preparei uma lagoa para essa água que vai sustentar a minha casa, meus vizinhos e todos que rodearem a minha casa. Você consegue perceber qual é a bênção de viver 100% da vida de Cristo? Na parábola do semeador, a terra boa produziu 30 por 1, outra parte 60 por 1 e outra parte 100 por 1. A terra era boa, a semente incorruptível, mas a capacidade de frutificação diferente. A minha mensagem para vocês nessa manhã, 100% vida, é que vocês vivam 100% daquilo que Deus tem semeado no coração de vocês. Não se contentem com 30 e nem com 60, mas 100 por 1, que é a capacidade máxima dela. Eu queria dizer, meus irmãos, que você não precisa esperar o ideal. A gente às vezes está esperando o ideal acontecer para a gente poder fazer alguma coisa para Jesus. Às vezes a gente fala: não, mas se eu tivesse na igreja do fulano de tal, não, se os meus pastores fossem fulano de tal, não, se meus pais fossem fulano de tal, mas se eu tivesse um emprego melhor. Queridos, você já imaginou ser membro da igreja do primeiro século? Que incrível. Você já imaginou um dia quando você tivesse achado que traiu Jesus, achado que ele não te perdoaria mais, de repente você vai se aconselhar com o seu pastor Pedro e falar: meu pastor, eu neguei Jesus no meu trabalho. E o pastor Pedro vai dizer: filho, deixa eu te contar uma história.
Já imaginou o que era você se sentir não amado por Deus, não desejado por Deus e se aconselhar com o pastor João? E o pastor João: filho, deixa eu te dizer, Deus te ama tanto que eu ouvi o coração dele acelerar na angústia por amor a você. Você consegue imaginar você com crise de fé se aconselhar com Tomé e ele dizer: filho, deixa eu te contar uma história? Não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso o seu pastor passar e as pessoas colocarem enfermos na sombra dele para ver se é curado? Seria maravilhoso. A gente gostaria de viver nessa igreja, mas deixa eu te dizer algo: nessa igreja que ressuscitava morto, Ananias e Safira morreram. Ananias e Safira morreram em uma igreja que ressuscitava morto. Então não é a condição ideal que você precisa, você só precisa entender a motivação ideal. E a motivação ideal de receber toda a glória e virtude de Deus que Ele deseja derramar na sua vida, que é tudo, porque em João 3,32 diz que Ele não dá por medida uma coisa, que é do seu Espírito. Você precisa entender que Deus deseja poder te usar mais. Eu lembro que quando eu era mais jovem eu falava para um pastor: pastor, por que Deus está tardando em realizar o que Ele se propôs em fazer na minha vida? Eu lembro que esse pastor falou assim: Rafa, estar escondido não é o mesmo que estar esquecido. Imagina que você orasse e todos os enfermos fossem curados, e você pregasse e as pessoas fossem salvas através da mensagem, da pregação da palavra através da sua boca. Você está pronto para receber o peso que isso carrega? E eu disse: não, eu acho que não, ainda não. Porque se você recebe um peso maior que você consegue suportar, isso vai te destruir. Então tem muitas coisas que Deus gostaria de fazer através da minha e da sua vida, mas Ele ainda não pode fazê-lo, porque não temos a capacidade para administrar e receber essa virtude, essa glória, esse poder. Rafa, como podemos fazer para crescer então? E é o meu segundo ponto: é possível crescer. Essa é a boa notícia. Deus, Ele deseja derramar da sua glória, da sua virtude sobre nós, mas também é possível crescer. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele compara a glória de Deus como algo que pesa. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 e 18, ele diz, portanto não desanimamos, embora o nosso corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior contudo se renova de dia em dia, de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não nos atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que veem são temporais e terrenas, mas as que não se veem são eternas. O eterno peso de glória, a glória de Deus pesa. Por que a glória de Deus tem um peso? Porque os sacerdotes tinham que carregar a arca nos ombros e não em carros de boi? Porque nós precisamos sentir o peso da glória de Deus, porque o peso da glória de Deus nos faz crescer. É como um oleiro que está fazendo uma obra e sabe a medida daquilo que está fazendo, porque ele deseja encher. Você já viu um oleiro trabalhando num torno? Ele aperta aquele barro, ele impele força naquilo que ele está fazendo. Então aquele barro que não tem forma ainda, ele aperta e ele começa a moldar, e esse barro agora ele coloca uma mão dentro, uma fora, e ele começa a humilhar esse vaso, e esse barro começa a expandir. Senhor, eu estou sentindo tanta pressão externa e interna, o que é isso? E é o oleiro dizendo: eu estou te expandindo. Se nós pudéssemos entender a beleza e a virtude que há nisso, nós faríamos oração como Jabes fez. Jabes, que significava pesado, quando ele nasceu a sua mãe sofreu muitas dores e o amaldiçoou. E a oração de Jabes foi: Deus, não é mudar meu nome, não muda meus irmãos e nem meus pais, se o Senhor largasse minhas tendas, se o Senhor me expandisse, se sua mão fosse comigo. E a Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Jabes e ele se tornou mais ilustre entre seus irmãos. Senhor, se o Senhor trabalhasse na minha vida. Percebe todas as vezes que nós vamos aos aconselhamentos pastorais, nas nossas terapias com psicólogos, no nosso tempo com Deus, a gente constantemente está pedindo que Deus mude os outros. A gente está constantemente pedindo que Deus transforme os outros. E se a nossa oração fosse: se o Senhor alargasse minhas tendas, se o Senhor expandisse e colocasse sua mão sobre mim? Deixa eu te dizer algo, talvez você possa dizer: Rafa, mas o oleiro apertar o vaso, o barro dói. Eu falo: é verdade. Mas você já viu um oleiro usar luva? Eu nunca vi. O que me dá a ideia,
a poesia de que quanto mais o oleiro aperta o vaso, mais as suas digitais estão impressas naquilo que ele está fazendo. É como se ele dissesse: isso aqui é meu, isso é obra minha, eu sei o que eu estou fazendo. Paulo entendeu isso, e por isso agora ele se gloria nas tribulações que produzem um eterno peso de glória. Queremos fugir delas quando Deus está nos colocando diante delas para que nós possamos crescer, para que Ele encha da sua glória. Todos os homens de Deus que eu admiro e já li, aos que já viveram aqui, eles tiveram que passar por processos ao qual foram forjados por Deus. O problema é que fomos ensinados a fugir desse lugar, quando deveríamos correr para Ele. Sabe, querido, o peso nos faz crescer. O exemplo é mais ou menos, olha só como às vezes eu prego a palavra e você vai perceber, você fala assim: nossa, isso é tão óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Você lembra quando você começou ou foi a primeira vez na academia? É assim, é humilhante, né? Porque você não consegue carregar o seu peso direito. Ele fala assim: 10 agachamentos, aí você fala: agachar é fácil. Quando você está no terceiro, você fala: meu Deus, o que é isso? E aí você olha para o lado e tem uma menina de 17 anos carregando 120 quilos nas costas, agachando, e você se sente assim, um inútil nesse mundo. Mas você permanece na academia porque você precisa ter diligência para o resultado. E aí depois de 6 meses treinando, 8 meses treinando, imagina que você consiga levantar o peso que você se propôs a levantar. Você já imaginou a alegria de levantar aquele peso e falar: uau, eu consegui. E agora essa pessoa que conseguiu carregar esse peso, que treinou por tanto tempo, agora chega na secretaria e fala assim: eu gostaria de cancelar minha inscrição aqui na academia. Ué, por quê? Você está tão incentivado e disciplinado? Não, é porque eu já consegui carregar aquilo que eu queria, agora eu não preciso mais vir aqui. Você já imaginou alguém fazer isso? Sim ou não? Por quê? Porque agora que ele consegue carregar um peso que ele se propôs, o que ele quer fazer? Carregar mais? Não, mas ele é maluco. Não, ele só quer crescer, ele quer avançar, ele quer evoluir. Quanto mais você consegue carregar, mais você quer carregar. Espiritualmente é a mesma coisa. É por isso que a gente não consegue entender. Pastor Luciano, que loucura é essa? Por que 3 vezes 40 dias de jejum no ano? É como se ele dissesse: se você sentisse o peso de glória que eu estou sentindo, eu quero carregar mais. Porque as pessoas que se aproximam de mim, elas estão desfrutando demais de Deus, da virtude do caráter de quem Ele é. Mas às vezes a gente quer o mínimo. Qual é o mínimo que eu posso fazer para agradar a Deus? E não é Ele que está perdendo, como se Ele precisasse da gente, é nós que estamos deixando de desfrutar. Sabe, queridos, não só é possível crescer, mas eu queria dizer para você que também é necessário crescer. Deus espera um crescimento. Sabe, meu filho Daniel, ele vai fazer 5 anos, e eu gosto muito de usar a paternidade como exemplo para tudo, porque eu acredito que Deus deixou essas coisas para que nós tivéssemos exemplo. Mas o meu filho Daniel, ele cresce, e assim eu não vou ter tempo para explanar isso para vocês, mas eu deixo de tarefa, se vocês quiserem depois pensar nisso, porque talvez sua pergunta é: Rafa, em atitudes práticas, como eu posso crescer? Meu filho Daniel, ele cresce por 3 coisas básicas. Ele não cresce pelas quantidades de brinquedos ou as qualidades das roupas que eu compro para ele. O meu filho Daniel, ele cresce por 3 coisas simples e básicas. Você vai falar: nossa, é óbvio. É óbvio. Ele cresce pela qualidade, quantidade e frequência de alimento que eu alimento. O meu filho, se eu der só miojo para ele e todinho, ele vai crescer, mas ele não vai atingir a estatura máxima que ele poderia. Qualidade, quantidade e frequência de alimento que eu alimento. Espiritualmente isso é o quê? Participar dos cultos, devocionais diários em sua casa, leitura bíblica, tempo de oração, jejuns, práticas espirituais, serviço na igreja. Isso é se alimentar espiritualmente. E meu filho Daniel, ele não pode só ser alimentado, mesmo que for a quantidade, qualidade e frequência ideal. Se ele não tiver o segundo ponto, ele pode adoecer, mesmo comendo bem. E o segundo ponto que faz o meu filho crescer é exercício. E criança se exercita como? Brincando. Meu filho precisa brincar para crescer bem. Ele precisa se exercitar.
Então tem muita gente que até se alimenta adequadamente, mas se não está se exercitando adequadamente, ele com o passar do tempo vai se enfraquecendo. O que é o exercício espiritual? É colocar em prática as faculdades espirituais que eu recebi de Deus, os ensinamentos que eu recebi. Ai, que maravilhoso, como eu gostaria de saber a Bíblia de cor. Pois é, mas se não consegue vivê-la, é melhor ficar com pouco e saber viver aquilo do que ter muito e não vivê-la. Exercitar. O apóstolo Pedro entendeu isso. Às vezes a gente pode encontrar na Bíblia o seguinte, em Romanos no capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Rafa, você está contradizendo a sua mensagem. A medida de fé que Deus repartiu a cada um. Pois é, mas a pergunta que eu faço é: a medida de fé que Deus repartiu a cada um como Ele quis, ou que cada um tinha capacidade para receber? Porque se você for ler Lucas capítulo 18, versículos 5 a 8, os discípulos pedem para Jesus: aumenta-nos a fé, e Jesus responde para eles: eu não aumento fé de ninguém. A resposta de Jesus é: se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte ou essa moreira: lança-te ao mar, e ela obedecerá. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a semente da fé que foi colocado no coração de cada um já está aí. Agora, fazê-la crescer, aumentar, é responsabilidade individual de cada um. Porque a semente de mostarda, apesar de ser a menor das sementes, ela tem a capacidade de se tornar a maior das hortaliças. Uma semente de mostarda tem um poder que uma montanha nunca terá. Uma montanha nunca poderá crescer. Uma semente de mostarda pode crescer, o seu potencial é aumentar e frutificar. O apóstolo Pedro estava quando Jesus explicou isso. Então por isso talvez na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, ele diz: pelo seu poder divino, Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade e plenitude, para que sejamos coparticipantes da sua natureza divina. Já está aí. E ele termina aí? Não, ele diz: portanto, amados irmãos, busquem diligentemente acrescentar, fazer crescer a sua fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês, já está aí, e em vocês aumentando, agora é trabalho de vocês, farão com que não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro estava lá quando Jesus disse: a fé que já está em vocês, ela tem todo o potencial de crescer, agora basta o quanto vocês vão querer cuidar dessa semente, regar essa semente, nutrir essa semente. Rafa, você falou que tinha um terceiro ponto que seu filho crescia, não só é quantidade, qualidade e frequência de alimento, não só é quantidade, qualidade e frequência de exercício, o que também tem? Quantidade, qualidade e frequência de descanso, que eu faço meu filho ter. Ele tem hora para dormir, ele tem hora de soneca, ele tem hora de comer. Se meu filho dormir 4 horas por dia, ele não vai crescer o tanto que ele pode. O que é descanso espiritual? É ter a certeza que eu não estou fazendo nada pela força do meu braço, é que o Senhor é quem faz crescer enquanto dorme essa semente, percebe? Não sabendo como. O reino do céu é semelhante a um homem que plantou uma semente, não sabendo como. É a graça e a misericórdia de Deus. Eu lembro que um dos maiores ensinamentos que entra dentro dessa mensagem foi quando o pastor Luciano e o pastor Marciano conversando, e eu sou muito atento, eu ouço tudo, e o pastor Marciano falando: Luciano, isso aqui tudo é graça, Deus foi gracioso comigo. E aí o Luciano falou: pois é, mas Deus derramou sua graça para você, os outros pastores não têm graça? A Marciano falou: tem. Ele falou: então não é só a graça de Deus, é a graça de Deus, mas também é a resposta que você deu à graça de Deus. É o quão fiel você foi àquilo que Ele disse, é o quão obediente você foi àquilo que Ele direcionou. Não estava falando sobre a grandiosidade, estava falando sobre como Deus tem preservado. Então Deus, Ele é fiel e gracioso com todos, mas existe uma reciprocidade da graça e da fidelidade. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eu não sei se eu recebi 5 talentos,
se eu recebi 2 talentos ou se eu recebi 1 talento. O que eu quero, irmão, é dar tudo que eu posso, com toda a minha força. Deixa eu te falar um negócio, a gente não se conhece ainda, mas a gente já é família. Eu sou tipo Jacó. Eu quero o que Deus tem para mim e quem não quer o dele, pode dar para mim. Eu falo, Deus, eu quero aquilo que você tem para mim, mas se alguém não quiser o que o Senhor tem para ele, pode jogar em mim. Eu vou dar conta. Por quê? Para ser conhecido? Não. O nosso desejo, o nosso propósito é olhar o rosto do nosso Pai sorrindo e dizer: filho, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Se a gente soubesse o quão belo e incrível Ele é. Cada parte das Escrituras que revelam uma porção, uma fração do seu caráter, da sua virtude. Ah, se a gente pudesse. Na parábola dos talentos, como eu disse, no capítulo 25 de Mateus, ele fala: servo bom e fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Pouco? Você sabe quanto era 1 talento naquela época? 1 talento naquela época de Jesus eram 36 quilos de ouro. 10 talentos, já fez a conta? O quilo do ouro está R$770 mil hoje. Aproximadamente 10 talentos de ouro são mais de 230 milhões de reais. E o Senhor diz: fiel você foi nesse pouquinho. 230 milhões é pouquinho? Se você soubesse o que lhe espera, você não trocaria o seu tempo por nada. O recurso mais escasso que você tem aqui é tempo. Você não poderá oferecer tempo na eternidade, porque é o que tem de abundância. Você não poderá oferecer a sua adoração em meio a dor e sofrimento, porque no céu não há choro. Você não poderá oferecer fidelidade, obediência, em meio a não entender as coisas, porque lá saberemos tudo, o conheceremos como somos conhecidos. O tempo que nós temos é agora. Então o que eu quero dizer como apelo é que essa medida é alcançável. Igreja 100% vida, viva o 100 por 1 que Deus tem para vocês. Porque deixa eu dizer, além do desejo que Deus tem, Ele espera, e com isso eu caminho para a conclusão. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 18 e 19, a Bíblia vai dizer que Ana, a mãe de Samuel, ele ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de estola sacerdotal de linho. 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ana, depois de entregar seu filho ao sacerdócio, ela o visitava uma vez ao ano e levava para ele uma roupa nova. E poderíamos perguntar: Ana, como você sabe que seu filho cresceu? E ela poderia dizer: eu conheço meu filho, ele é meu filho, eu espero que ele tenha crescido. Como nós estamos falando sobre agradar a Deus e não sobre salvação ou não, porque Ele já está medindo adoradores no céu. Imagina meu filho Daniel, se eu fizesse uma medida na parede cada ano que ele cresce, e agora o Daniel com 8 anos de idade, eu percebo que ele está 2 medidas ou 3 abaixo da última medição. Eu ficaria extremamente preocupado. Eu pegaria meu filho Daniel e levaria ele para o médico e falaria: doutor, algo de errado está acontecendo com meu filho, porque ao invés de crescer... Ei, desculpa, não sei, fui eu. Vou segurar aqui em cima, tá, irmão? Ao invés de crescer, ele está diminuindo. A gente precisa entender que não existe inércia espiritual. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Jesus fala: quem não ajunta, espalha. Não tem ninguém que está de braço cruzado fazendo nada. Não, eu não estou juntando nem estou espalhando. Não há como. Ou nós estamos crescendo ou nós estamos diminuindo. Eu falo: doutor, meu filho tem algo de errado. A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: o Daniel vai deixar de ser meu filho? Sim ou não? Eu vou deixar de amá-lo? Sim ou não? Mas sabe o que vai acontecer? Ele não poderá receber roupas novas, porque não lhe cabem. Eu queria que alguém pudesse entender o meu desejo 100% vida, é que quando Deus encontrasse você na próxima estação, porque roupa significa autoridade, significa equipamento para a próxima estação, Ele encontrasse você ajustado à medida que Ele esperava te encontrar, dizendo: filho, a roupa nova para você agora, você está apto para receber mais da minha glória.
Esse é o meu desejo. Eu quero que quando Deus se encontre comigo, Ele fale: está ajustado. Eu quero que quando meu filho Daniel esteja na fase da adolescência e eu fale: Senhor, como eu posso fazer para que o coração dele seja mais conquistado para você? E Ele fala: filho, você está ajustado à medida que eu esperava nesse tempo, para te dar a capacidade de poder ganhar o coração dele. Amor, o que faremos agora? Pandemia. Você está ajustado para receber. A gente viu isso lá no Alcance Curitiba. Hoje a Alcance Curitiba, ela só se tornou o que se tornou por causa da pandemia. Porque 3 meses antes da pandemia, o Senhor falou com o pastor Luciano Marciano, eles se juntaram e falaram: olha, a gente precisa colocar melhores equipamentos de vídeo e áudio da igreja. Vamos trocar tudo? Vamos trocar tudo. Trocaram tudo. Não, que o culto online seja uma qualidade excepcional. Trocaram tudo, 3 meses antes de acontecer a pandemia. Pregaram uma série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada, sobre generosidade, sobre honra ao Senhor. Na pandemia a gente não só pôde pagar nossas contas, a gente pagou aluguel de muita igreja atrasado, salário de muito pastor atrasado, que não tinha nada a ver com o alcance da igreja. Missionários e viúvas. Porque Deus pegou e falou bem assim: está chegando uma nova estação aí, eu quero equipar vocês com uma roupagem nova. Mas a medida precisa ser ajustada, percebe, querido? Ah, como eu desejaria que todos ao meu redor pudessem desfrutar mais de Deus. Eu gostaria que aquilo que Deus está preparando esteja de acordo com a medida que Ele espera. Sabe, o Daniel, a medida de crescimento dele não é comparada com outras crianças, é com ele mesmo. É a capacidade que ele tem de crescer. Não meça o seu crescimento com outras pessoas. Apesar o nosso alvo ser Cristo, que é a estatura do varão perfeito, nós estamos trabalhando conjuntamente. Lembra? Efésios 4:11, porque Ele deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, na justa cooperação de cada parte, na edificação mútua do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à plenitude de Cristo Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, ele repreende dizendo: pois quando já devia ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leitinho e não de alimento sólido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, nesse tempo era esperado que vocês já tivessem um nível de maturidade, mas vocês não estão correspondendo. Eu preciso ensinar para vocês de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, da vontade de Deus, leitinho e não alimento sólido. E ele fala: olha, quem toma leitinho é inexperiente na palavra. Mas há esperança, porque lá em Hebreus 12, 1 e 3, ele vai dizer que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele está dizendo: Hebreus, apesar de vocês estarem menores do que era esperado nesse tempo decorrido, com menor maturidade, precisando de leite e não de alimento sólido, no capítulo 12 ele fala: ei, nós temos uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam, que não só estão torcendo para a gente crescer, mas também eles estão dizendo algo, e é isso que eu quero dizer para você, querido. Essas nuvens de testemunhas nos inspiram também, porque nós não precisamos fazer 3 jejuns de 40 dias no ano para que Deus ame mais. Deus vai amar da mesma maneira. Mas quando alguém o faz, Ele está dizendo que é possível. Quando alguém ora 1 hora por dia, quando alguém faz o seu devocional com diligência, quando alguém é dadivoso. Ananias e Safira morreram porque quiseram receber a recompensa de um peso de glória que não estavam dispostos a suportar. Se você ler na sua Bíblia, Barnabé antes é dadivoso e generoso, ele vende o seu terreno e ele oferta tudo. Então Ananias e Safira querem, nós queremos a honra que ele teve, mas sem a capacidade de suportar o peso que ele suportou. Deus deseja nos encher com toda a sua glória.
que nós possamos diligentemente estarmos dispostos. E aí no 13, 7 a 8 ele diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Se está dizendo para imitar a fé que tiveram, se o apóstolo Paulo diz: serem meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque é possível. Se Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês farão obras maiores do que eu fiz, é porque é possível. Porque continuamos nos olhando pequenos, quando dentro de nós há o Espírito do Deus vivo que ressuscitou Cristo dos mortos. O que nós precisamos é dar atenção e diligência àquilo que é realmente importante. O nosso foco será a eternidade. Como diz uma mensagem do pastor Luciano, né? Olhos na terra, mas coração no céu. Pés na terra, olhos no céu, na verdade. É pés na terra e olhos no céu. A gente programa isso aqui. A gente é diligente também. Tudo isso que eu estou falando se aplica em todas as áreas da sua vida. A sua área financeira. Como eu gostaria que Deus derramasse mais os seus recursos na minha mão. A pergunta é: você tem capacidade para receber mais? Porque Ele é dadivoso, mas Ele não desperdiça nada. Tudo isso aplica na sua vida. Como eu gostaria de ter mais influência, mais relevância, como eu gostaria de ser usado mais por Deus na igreja. Ele pode fazer isso? Ou roubará o seu coração? É entrarmos de novo nesse lugar onde a medida alcançável não é porque nós queremos mais reconhecimento ou estamos servindo pelas carências e ausências dentro de nós, mas é porque nós já recebemos tudo o que precisamos e a gente agora quer ser generoso e dadivoso. Como eu posso servir mais? Como eu posso abençoar mais? Como eu posso amar mais? Sabe, queridos, o último versículo que eu vou ler, eu prometo, é Lucas 6:38. Esse é o coração do nosso Deus. Jesus fala para os seus discípulos: deem e dar-se-vos-á. Boa medida. Agora presta atenção comigo o que Jesus está dizendo. Esse é o coração do nosso Deus. Imagina um saco aqui comigo, cheio de cereal, trigo. O que é uma boa medida para você? Percebe? Você percebe que uma boa medida na sua cabeça é algo... Agora eu vou explicar como Deus quer que você pense. Imagina que o irmão chega para você e fala assim: irmão, Deus tocou no meu coração, que depois desse culto eu quero te levar até o posto e eu quero colocar gasolina no seu carro. O que é uma boa medida para você? Agora você entendeu. Até a boca, irmão. Boa medida é até a boca. Essa é uma boa medida. Termina aí? Não. Sabe o que ele quer também? Recalcada ou calçada. Sabe o que significa recalcada? Deus, mas está doendo. Por que o Senhor está fazendo isso? A pergunta é: por que alguém recalca algo que já está cheio? Porque deseja encher? Meu Deus. Termina aí? Não. Ele fala: sacudida, porque eu quero saber se existe ainda espaço para mais. E depois de sacudida é o quê? É transbordante, porque o que Deus quer derramar na sua vida não é para você, querido, é para quem te rodeia, é para sua casa, seu vizinho, seu colega de trabalho, faculdade. É a virtude de Deus transbordada na sua vida. É você entrando nos lugares e as pessoas se encontrando com Jesus. A esposa do Rafael, ela está desfrutando mais de Jesus hoje do que desfrutava ontem? É isso que é crescer na medida de Cristo. Eu estou me tornando mais paciente, mais manso, mais humilde, mais generoso. Eu estou me tornando mais dadivoso, mais longânimo. Eu estou me tornando o quê? Não, eu sou o pregador dos milagres. Não. Às vezes o pessoal manda mensagem: quanto é para te trazer? Qual a oferta mínima? Eu falo: pelo amor de Deus, para de chamar esse povo para a tua igreja. Se tem oferta mínima, não é oferta. Percebe? É isso que eu quero dizer. É a medida que Deus vai nos encontrar. Eu não quero saber se ser bom servo apenas. O bom servo é servo útil só. Mas Ele quer encontrar fiéis. Não é só um servo útil, é um servo fiel, que está fazendo exatamente como o coração dele desejava. Sabe, querido, eu quero dizer para você
que eu não sei se você está 30 ou 60, eu não sei se você está multiplicando 30, 60 ou 100 por 1 dessa semente. De novo, desculpa. Mas eu queria que você corresse sem olhar para trás, percebe? Essa corrida, essa carreira que é a caminhada cristã, porque a gente tem só essa vida. A mensagem simples que eu vim trazer para você nessa manhã é: a medida que Deus tem para você é alcançável. Ela é alcançável. O que você deseja, o que você sonha de viver em Deus é alcançável. Você não precisa de algo externo, já está aí. A virtude, o poder que Deus colocou de fazer crescer a sua fé já está aí. Agora nós temos o trabalho de sermos diligentes, justos cooperadores dessa obra, porque Ele não precisava de nós, mas Ele nos convidou como um pai que deseja passar tempo com seus filhos. Os anjos desejaram, mas Ele confiou a nós. Que nós possamos viver uma vida de que quando cheguemos no final dela, a gente pode se encontrar com Cristo e dizer: eu fiz tudo o que eu podia, Jesus. Eu fiz tudo o que eu podia. Isso em todas as áreas da sua vida. Como John Wesley dizia: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder, doe o máximo que puder. Para tudo na sua vida. Você recebe essa palavra, amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza, essa manhã? O nosso Deus que mede os adoradores e mede para encher com a sua glória. Eu queria que nessa manhã, esse momento de oração, você pudesse fazer uma autoanálise e receber uma análise do alto, porque essa palavra não é uma palavra de condenação, é uma palavra de esperança. É possível crescer. Deus deseja que você possa receber mais da glória, da virtude, do caráter, da essência de quem Ele é, em todas as coisas. Que você possa assumir um novo nível de responsabilidade, dizer: Jesus, eu quero ser justo cooperador. Eu não me contento só com a conchinha das minhas mãos, nem com um balde, nem com uma bacia. Eu quero cavar uma lagoa para aquilo que o Senhor está prestes a derramar. O Senhor vai derramar a chuva em justa medida. Se você puder fechar os seus olhos. Espírito Santo, essa é a Tua palavra, nós amamos a Sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá todos os recursos necessários para cresçamos. Se nós queremos dizer que confiamos na Sua mão, nós confiamos no Seu agir. Pode por acaso o vaso questionar o oleiro naquilo que está fazendo, diz a Tua palavra. Senhor, nós queremos dizer que nós fazemos orações perigosas nessa manhã. Nós queremos dizer que nós estamos comprometidos e entregues totalmente à Sua vontade, aos Seus planos. Nós queremos Te conhecer em lugares e níveis que ainda não Te conhecemos. Senhor Jesus, nós queremos fazer uma oração como a A.W. Tozer fez, quando ele disse: ó Deus, glorifica-te a Ti mesmo a minha custa, envia a minha conta qualquer que for, Senhor. Eu não estabeleço o preço, não tentarei voltar atrás e nem barganhar. Glorifica-te a Ti mesmo, eu arcarei com as consequências. Senhor, nós sabemos que tudo que o Senhor espera encontrar quando nos encontrar é a plenitude de Cristo em nossos corações. Senhor, nosso desejo é que quanto mais o Senhor derrame da Sua glória, da Sua virtude, o Senhor nos encontre mais humildes, mais mansos, mais dadivosos, mais generosos, mais servidores, mais amáveis, mais gentis. Senhor, tendo em nós o caráter de Cristo, o coração de Cristo, o espírito da comunhão. Senhor Jesus, nós estamos vivendo no meio de um povo sedento e faminto, e nós temos as águas vivas jorrando dentro de nós, essa fonte inesgotável. Jesus, tira de nós todas as distrações, todas as pedras que brilham e tentam tirar no Senhor do focar em Ti. Tu és a pérola preciosa, Tu és o tesouro inestimável. Senhor, enche-nos com a Tua glória. Nós queremos nos entregar por inteiros para Te ter por completo. Usa-nos, porque a Tua medida para nós é alcançável. Em nome de Jesus.